tribunal estava lotado. O ar, pesado como chumbo, tornava difícil até mesmo respirar. O murmúrio contido dos presentes se misturava ao som seco dos saltos, ecoando no chão de mármore polido. Mariana sentia os olhos do mundo sobre ela. Não eram olhos de compaixão. Eram olhos famintos, sedentos pelo espetáculo da humilhação. Ela sabia que aquele momento não era só mais uma audiência de divórcio. Era um julgamento público, e o veredito já estava escrito antes mesmo do martelo do juiz tocar a madeira. Sentada no banco dos réus, Mariana tentava manter a coluna ereta. Não podia demonstrar fraqueza. Seu advogado ao lado falava algo que ela mal registrava. Sua mente latejava. Do outro lado da sala, relaxado, quase entediado, estava Roberto Lima, seu ex-marido. Terno impecável, abotoaduras brilhando sob a luz fria do tribunal. Ele exibia um meio sorriso, o tipo de sorriso de quem já venceu antes mesmo de o jogo começar. O juiz pigarreou. A sala mergulhou em um silêncio tenso. Todos prenderam a respiração. Após análise detalhada dos bens e patrimônio do casal, esta corte determina que a senhora Mariana Albuquerque Lima não tem direito a qualquer valor monetário oriundo da dissolução deste matrimônio. Um zunido percorreu a cabeça dela. A realidade desmoronando como uma muralha carcomida pelo tempo. O único bem deixado sob sua posse, conforme testamento de terceiros, é uma propriedade rural localizada no interior do estado, onde atualmente encontra-se um... O juiz ajeitou os óculos, como se relutasse em concluir a frase. Chiqueiro de porcos. Um riso abafado ecoou na sala. Mariana piscou, como se tivesse ouvido errado. Seu advogado inclinou-se para a frente, protestando algo. Mas ela sabia que era inútil. Roberto jogara todas as cartas e ela, por confiar no amor e na honestidade, não havia guardado nada para si. Cada cláusula assinada no casamento fora meticulosamente pensada para garantir que, no fim, ela saísse sem nada. O golpe final veio quando Roberto, sem esforço, sem pressa, se inclinou ligeiramente em sua direção e sussurrou, apenas para ela ouvir. Aproveite a vida entre os porcos? É só o que você merece. Um arrepio percorreu a espinha de Mariana. Por um instante sua visão ficou turva. Não pelo medo, não pelo choque, mas por uma raiva que começava a germinar de um lugar profundo, sombrio, um lugar que ela jamais imaginara que existia dentro de si. O martelo do juiz bateu. O som reverberou como um tiro. Estava encerrado. Ao se levantar, Mariana percebeu que suas mãos estavam trêmulas. Mas seu rosto não se moveu 1 centímetro. Não iria dar a ele o prazer de vê-la desmoronar. Ela não cairia ali. Do lado de fora do tribunal, o mundo esperava com dentes afiados. Repórteres, microfones apontados, câmeras piscando. Mariana apertou os olhos diante dos flashes. Seu advogado tentou barrar os jornalistas, mas foi inútil. Eles avançavam como lobos farejando sangue. Sr. Mariana, como se sente ao perder todo o patrimônio? Como é saber que saiu de um casamento de milhões apenas com um chiqueiro? Você pretende vender a propriedade ou realmente vai morar lá? Ela nada disse. Caminhou em linha reta, o barulho das vozes se misturando em um zumbido distante. Mas então, um grito cortou o ar. Ex-mulher de magnata sai do casamento sem nada, apenas um chiqueiro de porcos. As palavras pairaram no vento como um tapa. Era isso. O resumo de toda a sua vida agora cabia em uma manchete sensacionalista. Ela finalmente parou, girou lentamente nos calcanhares e encarou os jornalistas. O silêncio caiu sobre a multidão por um segundo, surpresos por sua reação. Então, com a voz firme e os olhos brilhando com algo que ninguém conseguia decifrar, Mariana sorriu, não de felicidade, mas com a frieza de quem entende que ainda há um jogo a ser jogado. Veremos quem sai perdendo no final. Virou-se e seguiu seu caminho,
sem olhar para trás. Naquele momento, Roberto achou que a havia esmagado. O que ele não sabia é que havia apenas plantado a semente de uma revanche. O ônibus sacolejava pelas estradas de terra, levantando uma nuvem de poeira fina que se espalhava pelo ar seco. O calor era sufocante, cada respiração parecia arranhar sua garganta, e o cheiro de terra misturada com suor impregnava suas roupas. Mariana apertou a alça da bolsa em seu colo, sentindo a poeira grudando em sua pele úmida. O motorista, um homem de meia idade com barba rala e uma camisa desbotada, olhou-a pelo retrovisor com curiosidade. Certamente se perguntava o que uma mulher como ela fazia ali, no fim do mundo, sozinha, sem malas volumosas ou qualquer traço de alguém que estivesse de passagem. A estrada era longa e cruel. Cada curva parecia uma lembrança, cada solavanco, uma ironia. Ali estava ela, Mariana Albuquerque Lima, que um dia atravessara corredores de mármore e dormira sob lençóis de algodão egípcio, agora sendo chacoalhada como uma folha ao vento, rumo ao que poderia ser seu túmulo ou seu renascimento. Foi então que ela viu a placa. Sítio Esperança. O ferro enferrujado, os dizeres quase ilegíveis. Mariana teve vontade de rir. Esperança. Que nome mais irônico para aquele pedaço de terra onde tudo cheirava a esquecimento. O ônibus parou com um solavanco, e o motorista virou-se para ela. É aqui, moça. Mariana assentiu, pegou a bolsa e desceu. Assim que pisou no chão rachado, sentiu a poeira subir em torno de seus tornozelos. O ônibus arrancou, deixando um rastro de fumaça e um silêncio que a envolveu como um manto pesado. Ela olhou ao redor. O sítio estava em ruínas. O telhado da casa principal estava torto. Algumas telhas faltavam, expondo as vigas de madeira ao sol escaldante. As cercas ao redor do terreno estavam quebradas, partes caídas sobre o chão seco e rachado. O antigo chiqueiro era um amontoado de madeira podre e mato alto, onde alguns porcos magros e encardidos remexiam a terra em busca de algo para comer. O cheiro forte da criação misturava-se ao odor de grama seca, ao peso da nostalgia, à poeira dos anos abandonados. Ela se aproximou devagar, pisando sobre galhos quebrados e folhas mortas, sentindo-se uma estranha no que um dia foi seu lar. Do outro lado da estrada, um pequeno grupo de pessoas a observava. Vizinhança. Camponeses, homens de pele queimada pelo sol, mulheres de olhar afiado, crianças de pés descalços que seguravam a barra das saias das mães, cochichavam entre si. A mulher que tinha tudo e perdeu tudo. Mariana fingiu que não os via, seguiu em frente empurrando o portão enferrujado que rangeu alto, como se protestasse contra sua presença. Ao entrar na casa, uma onda de poeira se ergueu no ar. Os móveis estavam cobertos por lençóis encardidos, teias de aranha pendiam do teto. O cheiro era uma mistura de mofo e lembranças esquecidas. No canto da sala, pendurada de forma torta na parede, uma foto chamava sua atenção. Seu avô sorrindo. Ele sempre tivera aquele sorriso largo, sincero, o olhar cheio de promessas de dias melhores. Fora ele quem construíra aquele sítio, com mãos calejadas e fé inabalável no futuro. Mariana passou os dedos pelo vidro empoeirado do porta-retrato. Se o senhor soubesse como sua neta se tornou patética... Ela suspirou, deixando-se cair em uma cadeira velha de madeira, que rangeu sob seu peso. O silêncio ali dentro era cruel. Um vazio que sussurrava as mesmas palavras que haviam sido ditas a ela no tribunal. Aproveite a vida entre os porcos, é só o que você merece. Roberto devia estar rindo naquele momento, talvez jantando em um restaurante caro, rodeado de gente tão vazia quanto ele, brindando a sua queda. Mariana fechou os olhos por um momento. Podia simplesmente sair dali, vender tudo, por pior que fosse a oferta. Mas para onde iria? Não tinha mais casa, não tinha trabalho,
Não tinha mais um sobrenome que abrisse portas. Restava-lhe uma única opção. Sobreviver. Levantou-se, determinada. Deu a volta pela casa, analisando o que ainda podia ser salvo. As paredes estavam firmes, o encanamento, um desastre. Mas talvez ainda houvesse uma maneira de tornar aquilo um lar novamente. Na cozinha abriu os armários, encontrando apenas algumas panelas velhas e uma fina camada de poeira. Pegou sua bolsa e contou o dinheiro que restava. Dava para, no máximo, 2 semanas de comida. Ou ela encontrava uma solução, ou teria que aprender a sobreviver como os porcos que Roberto dissera que eram seus novos companheiros. A tarde caía, tingindo o céu de tons alaranjados quando ela saiu de casa. Caminhou até o velho chiqueiro, pisando com cautela na terra dura e rachada. O cheiro era forte, mas os animais pareciam mais assustados do que ela. Alguns eram apenas ossos cobertos por pele suja. Um arrepio percorreu seu corpo. Ali, naquela lama, naquele abandono, estava o resumo de sua vida. Mariana expirou fundo. Seus pés afundaram um pouco no chão úmido. O céu escurecia rápido, anunciando a chegada da noite. E ali, cercada pela terra e pelo cheiro da criação, ela tomou a primeira decisão que realmente lhe pertencia, em muito tempo. Não iria se curvar, não iria fugir. Aquele lugar não seria seu túmulo. Seria seu renascimento. O sol ainda nem havia subido completamente, quando Mariana se viu de pé na varanda da casa, olhando para o chiqueiro com os braços cruzados e a mente fervilhando. O cheiro forte de esterco e terra molhada invadia suas narinas, e o silêncio do campo era quebrado apenas pelo grunhido baixo dos porcos, que pareciam tão miseráveis quanto ela. Ela respirou fundo. Era o primeiro dia de uma vida que jamais havia imaginado para si. Não tinha ideia do que fazer, mas não poderia continuar parada. Se queria sobreviver, teria que aprender. Caminhou em direção ao cercado improvisado, onde os porcos se amontoavam em busca de comida. No chão, restos de ração misturada à lama endurecida. Mariana olhou ao redor e percebeu que não havia sinal de ninguém para ajudá-la. Não havia empregados, cozinheiros ou jardineiros como em sua antiga vida. Era só ela. Com hesitação, pegou um balde velho próximo à porteira e encheu-o de ração embolorada que encontrou dentro de um barril de madeira. O cheiro era azedo. Será que ainda servia? Não tinha a menor ideia. Empurrou a portinhola para entrar no chiqueiro e, no instante seguinte, afundou os pés na lama fria e espessa. Um arrepio percorreu seu corpo. Tentou dar um passo para trás, mas escorregou e caiu de joelhos no chão lodoso, sentindo a sujeira colar em sua pele. Merda! Apoiou as mãos no chão para se erguer, mas sentiu uma dor aguda no antebraço. Olhou e viu um corte fino e sujo do arame farpado que cercava o chiqueiro. O sangue começou a escorrer lentamente. Os porcos, famintos, se aproximaram, empurrando-a com os focinhos sujos. Mariana tentou afastá-los com um balde, mas um deles derrubou tudo no chão, espalhando a pouca ração que ela tinha. Ela fechou os olhos. Sentiu o suor misturado à lama grudando na pele. Sua dignidade estava no chão, misturada à terra, sendo pisoteada por animais. Nunca em sua vida havia se sentido tão humilhada. Um soluço ficou preso na garganta. Teve vontade de levantar, correr, desaparecer. Mas para onde? Não havia para onde fugir. A custo ergueu-se, afastando os porcos com um empurrão e cambaleando para fora do chiqueiro. As pernas estavam trêmulas, a cabeça latejava. Seu primeiro dia e já se sentia vencida. Se essa era a sua nova vida, ela a estava matando. Depois de se limpar da melhor maneira possível no que restava do banheiro da casa, Mariana contou o dinheiro novamente. Não dava para muito mais tempo. Precisava comprar comida, tanto para ela quanto para os porcos.
Saiu pela estrada de terra rumo à cidade. A caminhada foi longa, debaixo de um sol escaldante que queimava sua pele. Mas o pior não era o calor, e sim a sensação de que todos os olhares estavam sobre ela. Quando chegou ao mercadinho, os cochichos começaram, antes mesmo de Mariana colocar os pés para dentro. É, ela. A que perdeu tudo? A mulher do magnata? Dizem que ela só tem um chiqueiro agora. Ela tentou ignorar e entrou. As prateleiras eram modestas, cheias de produtos simples. Pegou o básico: arroz, feijão, um pouco de farinha, café. Com o dinheiro contado, calculava cada item antes de adicioná-lo à cesta. Ao chegar ao caixa, a atendente, uma mulher de meia idade com um olhar duro, passou os produtos e anunciou o valor. Mariana estendeu o dinheiro, mas não era suficiente. Eu posso pagar o resto depois? A atendente cruzou os braços. O mercadinho não faz fiado. Mariana sentiu o rosto corar. Eu pago assim que puder. Eu estou resolvendo as coisas do sítio. A mulher olhou-a de cima a baixo. Não sei o que a senhora está resolvendo, mas todo mundo aqui sabe o que aconteceu com você. Se o seu ex-marido, um homem podre de rico, não te deu nem um centavo, o que me garante que eu vou ver esse dinheiro? O silêncio foi pesado. Alguns clientes na fila atrás riram baixinho. Mariana apertou os lábios e deixou os itens mais caros de lado, pegando apenas o essencial. Pegou as sacolas e saiu, sentindo a humilhação pesar em seus ombros como uma carga insuportável. Mal havia chegado e já estava falhando. No caminho de volta, sentiu os joelhos fracos. Talvez fosse o calor, talvez fosse a fome, talvez fosse o simples fato de que seu corpo ainda não havia se acostumado à nova realidade. Foi quando ouviu uma voz chamá-la. Menina, menina. Mariana parou. Do outro lado da estrada, uma senhora de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo a observava. Você está indo para o sítio do seu avô? Ela assentiu, hesitante. A senhora caminhou até ela. Você é a Mariana, né? Eu sou Dona Lourdes, vizinha de anos do seu avô. Mariana forçou um sorriso, cansada demais para mais um julgamento. É um prazer, Dona Lourdes. A mulher observou as sacolas meio vazias que Mariana segurava. Você comeu alguma coisa hoje, menina? Ela hesitou. Eu estou resolvendo algumas coisas antes. Dona Lourdes bufou e segurou o braço dela. Besteira, vem comigo. Sem muita escolha, Mariana seguiu até uma casinha simples, mais arrumada, com um jardim cheio de plantas e um cheiro maravilhoso de comida. Sentaram-se à mesa. Dona Lourdes serviu um prato farto de arroz, feijão, carne e legumes. Mariana, sem nem perceber, atacou a comida como se não visse um prato decente há dias. A senhora observava, sorrindo. Seu avô era um homem bom, sabia? Trabalhador, generoso. Ele amava aquele sítio. Mariana engoliu seco. Eu não sabia que ele tinha deixado a propriedade para mim. Claro que não sabia. Roberto fez questão de apagar qualquer rastro do seu passado. Ele achou que você nunca pisaria aqui. Ela apertou o garfo entre os dedos. Ele me disse que tudo o que me restava era um chiqueiro de porco. Dona Lourdes riu. Então faça o chiqueiro valer ouro. Mariana levantou os olhos para ela. A senhora estendeu uma cesta de comida para ela. Isso aqui deve ajudar um pouco? Eu não posso aceitar, Dona Lourdes. Besteira. Só me promete uma coisa. Que na quem? Dona Lourdes segurou as mãos dela com firmeza. Não tenha medo de sujar as mãos, menina. O chão ensina mais que qualquer tribunal. Comida guardada, um banho frio tomado, Mariana finalmente se viu de volta ao isqueiro. Já passava das 6 da tarde, e o sol poente pintava o céu de laranja. Decidida a limpar pelo menos um pedaço do lugar, pegou um velho ancinho
e começou a raspar a lama endurecida no piso de madeira. O cheiro era insuportável, mas ela se forçava a continuar. Foi quando algo chamou sua atenção. O chão de madeira sob seus pés parecia diferente em uma parte do chiqueiro. Mariana se ajoelhou e começou a remover a lama endurecida com as mãos. Após alguns minutos, seus dedos tocaram algo sólido. Um cofre de ferro enferrujado. Seu coração disparou. Forçou a tampa, mas estava trancada. Procurou ao redor até encontrar uma chave velha e corroída pelo tempo presa entre as tábuas. Ela a pegou com mãos trêmulas. Ali, naquele cofre sujo e esquecido, poderia haver a peça que faltava para mudar tudo. Mariana passou 3 dias inteiros tentando abrir o cofre. A chave que encontrara entre as tábuas corroídas do chiqueiro estava enferrujada, assim como a fechadura. Tentou girá-la com as mãos, com um alicate velho que encontrou no galpão caindo aos pedaços, até mesmo com óleo de cozinha para tentar amolecer a ferrugem. Mas a maldita tampa não cedia. As unhas quebraram, os dedos doíam, mas ela não desistiu. Alguma coisa dentro dela dizia que aquele cofre era importante, que ali dentro poderia estar um pedaço do passado que lhe fora arrancado. No 4º dia, ao amanhecer, pegou um martelo pesado e desceu toda a sua frustração sobre o cadeado. Com golpes ritmados, bateu até que o ferro cedeu com um estalo seco. O som ecoou pelo galpão silencioso. Mariana prendeu a respiração e abriu a tampa. O cheiro de papel envelhecido misturado à poeira subiu no ar. Ali dentro, cuidadosamente dobrados e amarelados pelo tempo, estavam documentos antigos, cartas e uma pasta gasta de couro com papéis oficiais. Tirou tudo e levou para dentro de casa. Com as mãos trêmulas, começou a ler. As cartas eram de seu avô. Eram para ela. Minha querida Mariana, começava uma delas, a caligrafia trêmula e firme ao mesmo tempo. Se um dia você encontrar isso, espero que tenha voltado para onde pertence. Espero que tenha encontrado seu caminho. Ela apertou os lábios, sentindo um nó no peito. Continuou lendo as palavras do avô, desenhando memórias que ela nem sabia que ainda estavam dentro de si. Ele falava sobre a terra, sobre o amor que tinha pelo sítio, sobre como sabia que um dia Mariana precisaria daquela lembrança. Mas foi quando pegou o contrato que seu coração acelerou. O documento era um registro de posse de terra, assinado há mais de 50 anos. Mariana franziu a testa, tentando entender. Passou os olhos pelas cláusulas e então uma palavra chamou sua atenção. Lençol freático. Segurou a folha com mais força. Leu e releu cada detalhe. O sítio ficava sobre uma das maiores reservas naturais de água subterrânea da região. De repente, tudo fez sentido. O calor escaldante, a poeira, as fazendas vizinhas minguando ano após ano. O sertão estava secando, mas sob seus pés havia um tesouro líquido. Mariana ficou sentada ali, segurando os papéis, enquanto sua mente girava. Aquela notícia poderia mudar tudo. Mas como... Ela não era empresária, não tinha dinheiro para perfurar um poço ou iniciar uma operação, nem mesmo sabia a quem recorrer. Dobrou os documentos e guardou tudo novamente. Sabia que ali, entre aquelas folhas antigas, estava o que precisava para transformar sua vida, mas ainda não sabia como usá-los. Nos dias seguintes, Mariana decidiu se concentrar no que já tinha em mãos. Se queria sobreviver, não podia apenas depender de um pedaço de papel e uma ideia distante de algo grandioso. Precisava aprender a viver da terra. Começou pelo básico, os porcos. Aprendeu a alimentá-los corretamente, a limpar o chiqueiro, a reconhecer quando estavam saudáveis ou doentes. Passou noites lendo livros velhos sobre criação de suínos, sentada à luz de um lampião. Comprou ração com pouco dinheiro que tinha.
remendou as cercas quebradas, consertou o bebedouro improvisado. No primeiro mês, vendeu seus primeiros leitões para um fazendeiro vizinho. O dinheiro não era muito, mas foi o suficiente para comprar mais comida e algumas ferramentas para a propriedade. Aos poucos, os vizinhos começaram a vê-la de outra forma. No início, a olhavam com desconfiança, como se fosse um experimento social destinado ao fracasso. Mas conforme viam Mariana de pés sujos de barro, carregando baldes pesados, vendendo os primeiros animais, começaram a respeitá-la. Já não era mais apenas a patricinha falida. Era alguém que estava lutando. Isso, no sertão, valia muito. Então, Roberto reapareceu. Era um fim de tarde abafado quando Mariana viu a poeira subir na estrada de terra. Um carro preto de luxo parou diante da porteira. Ela estava suja de lama, segurando um saco de milho para os porcos, quando viu o homem que destruiu sua vida descer do veículo com um terno impecável. Roberto tirou os óculos escuros e sorriu com desdém. Então é aqui que você anda se escondendo. O estômago de Mariana revirou. O passado não estava pronto para deixá-la em paz. A poeira mal havia assentado quando Roberto desceu do carro. O terno impecável contrastava com o chão seco, e os sapatos lustrados pareciam um insulto à terra dura e rachada do sítio. Ele removeu os óculos escuros devagar, o mesmo sorriso de desprezo de sempre pendurado nos lábios. Então é aqui que você anda se escondendo? Mariana apertou o saco de milho contra o corpo. O coração martelava no peito, mas sua expressão não mudou. Não ia dar a ele o prazer de ver qualquer fraqueza. Não estou me escondendo de ninguém, respondeu, firme. Roberto observou o chiqueiro, a casa remendada, as roupas dela sujas de trabalho. A risada veio baixa, mas carregada de veneno. Inacreditável! Você realmente se acostumou com a lama? Ele deu alguns passos pelo terreno, chutando a terra seca com a ponta do sapato caro. Mas não se preocupe, continuou. Logo estará afundando nela de novo. Mariana permaneceu imóvel. Ela sabia que ele não tinha ido até ali sem um propósito. Que você quer, Roberto? Ele ergueu os olhos para ela, como se estivesse estudando a melhor maneira de dar o bote. Ouvi dizer que você andou vendendo leitões, que conseguiu fazer alguns trocados, isso é bom, mas o que realmente me interessa é saber o que mais você encontrou por aqui. Os documentos. O cofre. Mariana engoliu em seco, mantendo a postura inabalável. Não faço ideia do que você está falando. Roberto riu outra vez. É mesmo? Bom, de qualquer forma isso aqui não vai durar muito. Essa terra não é para você. Nunca foi. Ele colocou os óculos escuros de volta e deu um tapinha no capô do carro. Aproveite o tempo que lhe resta aqui, Mariana, porque logo tudo isso voltará para as mãos certas. Sem esperar resposta, entrou no carro e foi embora. Mariana ficou ali observando a poeira subir e desaparecer no horizonte. Sabia que aquilo era um aviso. Roberto nunca aparecia à toa. Lançou boatos na cidade, disse que a água da propriedade estava contaminada, espalhou a ideia de que Mariana havia falsificado os documentos da terra. Usou sua influência para pressionar políticos locais a investigarem a legitimidade do negócio. De repente, Mariana viu seu nome em jornais de novo. Mas agora não era como a mulher humilhada que perdera tudo. Era como a mulher que precisava ser parada. E ela sabia que, se não lutasse, Roberto destruiria tudo mais uma vez. Mas agora, ele não estava lidando com a mesma Mariana de antes. Ele estava lidando com alguém que não tinha mais medo de lutar. O tribunal estava cheio novamente.
Mas desta vez, a energia era diferente. Não havia o mesmo ar de humilhação, de julgamento velado, de olhares afiados prontos para cortar Mariana em pedaços. Desta vez, ela estava firme. Sentada no banco da ré, não segurava as mãos trêmulas, não evitava os olhares. Seu coração não martelava contra o peito como na última vez que esteve ali. Ela sabia a verdade. Sabia o que tinha em mãos. Do outro lado da sala, Roberto mantinha a postura arrogante, mas seus olhos denunciavam algo que antes não existia nele: nervosismo. Ele se recusava a acreditar que Mariana havia chegado tão longe. O juiz entrou. Todos se levantaram. O silêncio caiu sobre a sala, tenso como uma tempestade prestes a desabar. As acusações contra Mariana eram claras: fraude, falsificação de documentos, comercialização ilegal de recursos naturais. Tudo um teatro montado por Roberto. Mas Mariana estava preparada. Os documentos do cofre foram apresentados. A escritura assinada há décadas provava, sem margem para dúvidas, que o sítio era uma herança legítima de seu avô. Os laudos técnicos confirmavam que a exploração da água estava dentro das normas ambientais. A empresa de Paulo Ferreira enviou testemunhas para reforçar que tudo fora feito legalmente. A cada novo documento lido em voz alta pelo advogado de Mariana, a postura de Roberto ia mudando. O meio sorriso desapareceu. A mão esquerda apertou o braço da cadeira. Seus olhos começaram a desviar, como se procurassem uma saída invisível. E então, o golpe final. A acusação de fraude não procede. Todos os documentos apresentados por Mariana Albuquerque Lima são legítimos. O terreno pertence a ela por direito. O contrato de exploração da água está legalmente registrado. A corte considera a ré inocente. O martelo bateu. O som ressoou por toda a sala. Mariana não se moveu por um instante. Deixou as palavras penetrarem. Não havia um suspiro de alívio, nem um sorriso de vitória estampado em seu rosto. Ela não precisava mais disso. Olhando para Roberto, percebeu que ele não era mais nada para ela. Ele abriu a boca para dizer algo, mas não encontrou palavras. Pela primeira vez, Roberto não sabia o que fazer. O mundo que ele conhecia não incluía a possibilidade de perder. Mariana pegou sua bolsa e se levantou. Não havia motivo para continuar ali. Ao sair do tribunal, os flashes das câmeras explodiram em sua direção. Microfones foram estendidos. Perguntas disparadas como balas. Mariana, como se sente vencendo essa batalha? Você esperava esse resultado? Qual será seu próximo passo? Ela parou por um instante. Olhou para as câmeras. Respirou fundo. E então respondeu. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria quando tentam roubar aquilo que lhe pertence. Lutei. Simples assim. E ela estava prestes a descobrir até onde ele iria para garantir que sua profecia se cumprisse. Dias depois, a notificação judicial chegou. Mariana abriu o envelope com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as palavras frias, secas, como uma lâmina afiada. Parte requerente, Roberto Lima, reivindica a posse do imóvel conhecido como Sítio Esperança, sob alegação de irregularidade na herança. O sangue subiu à sua cabeça. A raiva veio como um incêndio. Ele queria arrancar o último pedaço que lhe restava da sua própria vida. Mariana respirou fundo, largou o papel na mesa e correu até a estante onde guardara os documentos do cofre. O contrato estava ali. A escritura, assinada por seu avô, décadas atrás. O terreno era dela. Ele não podia tomar. 2 noites depois, Roberto voltou, dessa vez sem avisar. Mariana estava sentada na varanda quando viu o carro preto se aproximar. Ele saiu com um sorriso preguiçoso, como se já soubesse que tinha vencido. Eu disse que isso não ia durar muito. Ela não respondeu. Apenas ficou de pé, encarando-o.
Você quer minhas terras? Disse, sem rodeios. Ele deu de ombros. Quero evitar seu sofrimento. Achei que podíamos resolver isso como adultos. Do bolso interno do paletó, puxou um cheque e estendeu na direção dela. Mariana não pegou, apenas olhou os números escritos ali. O valor era mais do que ela jamais tivera em mãos. Roberto sorriu, como se soubesse que tinha conseguido o que queria. Pegue o dinheiro e vá embora, Mariana. Com isso você pode começar uma nova vida, longe desse fim de mundo. O calor da raiva subiu pelas veias dela. Ele achava que tudo se resolvia com dinheiro. Ele achava que ela era a mesma mulher que um dia aceitou viver na sombra dele. Mariana rasgou o cheque em pedaços. O sorriso de Roberto desapareceu. Está brincando comigo? Ela deu um passo à frente, encarando-o nos olhos. Você não pode me comprar, Roberto, não mais. Por um momento, ele ficou em silêncio. Depois, você sempre teve esse lado teimoso. Mas tudo bem. Se quer continuar brincando de fazenda, faça isso. Ele virou-se e caminhou até o carro. Mas não reclame quando descobrir o quão duro o mundo real pode ser. Ela soube naquele instante que ele não desistiria tão fácil. Na semana seguinte, Mariana percebeu o que Roberto queria dizer. Um a um, seus clientes começaram a desaparecer. Primeiro, os pequenos mercados da cidade recusaram seus leitões. Depois, os fazendeiros vizinhos pararam de negociar com ela. As portas começaram a se fechar sem explicação. Os caminhões que vinham buscar a carne simplesmente não apareceram. Sem clientes, sem dinheiro. Era a vingança de Roberto. Ele havia usado sua influência para cortar todas as rotas de Mariana. Se não conseguisse vender, não teria renda. Sem renda, não teria como manter os porcos. Sem os porcos, o sítio morreria. Ele queria quebrá-la. Mas o que Roberto não sabia é que Mariana já havia sido quebrada uma vez. E não seria agora que desistiria. O chão estava seco, a terra rachada sob o sol implacável, mas Mariana não sentia mais o peso da derrota. Sentia algo diferente agora, algo que se movia dentro dela como um motor prestes a arrancar. Ela sabia que não podia mais contar com os leitões. Roberto garantiu que ninguém na cidade compraria nada dela. Mas ainda havia algo que ele não podia controlar. Algo que nem mesmo ele parecia saber que existia. Água. Mariana voltou ao cofre, pegou os documentos e releu cada linha do contrato do avô. Aquelas palavras simples escondiam um segredo que poderia virar o jogo. O sítio não era apenas um pedaço de terra qualquer. Ele ficava sobre uma das maiores reservas de água subterrânea da região. Ela se lembrou das histórias que Dona Lourdes contava sobre os tempos antigos, quando os poços do sítio nunca secavam. Sobre os vizinhos que vinham buscar água ali quando as chuvas falhavam. Mariana abriu a gaveta e pegou o telefone. Tinha que encontrar alguém que soubesse o que fazer com aquilo. No dia seguinte, ela viajou até a cidade grande, levando consigo uma cópia dos documentos. Passou horas batendo de porta em porta, tentando encontrar alguém que levasse sua descoberta a sério. Foi rejeitada repetidas vezes. Muito arriscado, diziam. Muito caro para perfurar. Até que, no final da tarde, encontrou um homem disposto a ouvi-la. Paulo Ferreira, dono de uma empresa de distribuição de água mineral, analisou os documentos com atenção. Ele leu cada linha, sem pressa, enquanto Mariana segurava a respiração. Por fim, ele fechou a pasta e olhou para ela com um brilho de interesse nos olhos. Se o que está aqui for verdade, você tem ouro líquido debaixo da terra. Mariana sentiu o coração acelerar. E isso interessa para você? Paulo sorriu. Interessa muito. As semanas seguintes foram de pura transformação. Com a ajuda da empresa de Paulo, foram feitos testes no solo e nas águas subterrâneas.
O resultado não poderia ser melhor. A água era pura, de excelente qualidade, perfeita para comercialização. Um contrato foi assinado. Mariana, de ex-mulher falida, se tornava fornecedora de um bem mais valioso que qualquer coisa que já teve na vida. O primeiro pagamento veio rápido. Dinheiro real, legítimo, conquistado com as próprias mãos. E ela sabia exatamente o que fazer com ele. Investiu na reforma do sítio. Melhorou a infraestrutura. Contratou ajuda para cuidar dos porcos e começou a planejar sua nova vida. Pela primeira vez desde o divórcio, Mariana sentiu algo que não sentia há anos. Poder. Ela havia encontrado uma forma de reerguer sua vida sem depender de ninguém, e ninguém mais poderia tirá-la disso. Mas quando Roberto soube, o inferno começou. Ele não esperava que Mariana se reerguesse. Não esperava que ela encontrasse algo que pudesse torná-la mais forte do que antes. E quando descobriu que ela estava fazendo dinheiro de verdade, soube que precisava agir rápido. A primeira reação foi óbvia. Ele tentou comprar a empresa de Paulo. Mas Paulo não era um homem fácil de dobrar. Seu dinheiro não me interessa, foi tudo o que disse quando Roberto o procurou. Foi então que Roberto mudou de tática. Se não podia impedir Mariana de crescer, faria de tudo para destruí-la. O tumulto continuou, mas Mariana se afastou. Caminhou sem pressa para fora daquele prédio onde, meses antes, havia perdido tudo. Agora ela saía de lá com algo que valia muito mais do que qualquer dinheiro que Roberto pudesse oferecer. Liberdade. A última coisa que viu antes de virar a esquina foi Roberto cercado pelos jornalistas. Senhor Roberto, sua ex-mulher agora é uma empresária de sucesso. Como se sente sobre isso? Ele não respondeu. Seus olhos frios e afiados seguiram Mariana até que ela desaparecesse de vista. Ódio. Talvez arrependimento, mas nada disso importava mais. Ela venceu. O céu estava limpo. Um azul profundo sem nuvens, e o ar quente carregava o cheiro da terra recém-revirada. Mariana inspirou devagar, deixando o silêncio do sítio preencher cada canto de seu peito. Depois de tudo, ela estava de volta. O vento soprava leve, levantando pequenos redemoinhos de poeira sobre a estrada. No horizonte, os caminhões se aproximavam, prontos para carregar a primeira grande remessa de água mineral. O ruído dos motores quebrava a tranquilidade do campo, mas Mariana não se incomodava. Aquilo significava que o trabalho estava funcionando. A água subterrânea que jazia esquecida sob o sítio, agora fluía para além das cercas, para além daquela terra que antes parecia apenas um pedaço de esquecimento. Ela caminhou devagar até a varanda, sentando-se na cadeira de madeira que um dia pertencera ao avô. O tempo parecia ter desacelerado. Pela primeira vez em anos não havia urgência, não havia medo. O telefone tocou. Ela olhou para o aparelho por um momento, sem pressa para atender. Sabia do que se tratava. Desde que vencera no tribunal, as ofertas começaram a chegar. Empresários queriam comprar sua terra. Empresas internacionais queriam explorar a água. Bancos queriam financiar expansões. E agora, ali estava mais uma oferta. Desta vez milionária? O telefone continuava tocando. Mariana olhou para o chiqueiro ao longe. Era ali que tudo começara. As lembranças vieram como um filme acelerado. O tribunal, a voz cruel de Roberto, o cheiro da lama, o riso abafado dos juízes e advogados, os cochichos da cidade. A humilhação, o cansaço, a dor nos músculos após carregar sacos de ração, a terra debaixo das unhas, as mãos cortadas pelo arame farpado. E depois a descoberta, a primeira vitória, o gosto de liberdade.
Mariana fechou os olhos e sorriu. O telefone parou de tocar. Ela já sabia a resposta. Sabia que o verdadeiro poder não estava no dinheiro. Estava na capacidade de recomeçar. E ali, entre a poeira e a terra fértil do sítio, ela decidiu seu próximo passo.